Boa noite a todos. Hoje vamos começar uma palestra a respeito do tema, vai ser a discricionariedade. Temos aqui o Dr. Luiz Manuel Fonseca Pires, juiz de Direito, mestre e doutor em Direito Administrativo, professor da PUC. Mediando vai ficar a doutora Raquel Elita Alves Preto, advogada, doutorado em Direito Tributário, juíza do CAF, participa aqui da Comissão de Estudos Tributários e Finanças Públicas do IASP, e o Dr. Fernando Menezes, professor e advogado, livre-docente em Direito Administrativo pela Universidade de São Paulo. E, sem mais delongas, vou passar a palavra aqui para a doutora Raquel começar o embate jurídico aqui. Bom, boa noite, muito obrigada, e acho bem importante essa sucessão de eventos que nós temos realizado, o IASP junto com a APAMAGES, e acho que é muito profícua a troca de experiências entre magistratura e advocacia. E vamos enfrentar hoje, então, um tema que é talvez considerado aí daqueles temas clássicos do direito público, não só no Brasil, aliás, no mundo inteiro. E eu comentava justamente hoje à tarde, coincidentemente, eu estava com um professor italiano, o professor Pasquale Pistoni, que é professor da Universidade de Salerno, que viria participar de um debate a respeito do tema do controle judicial, a respeito dos atos discricionários da administração, e o professor Pasquale Pistoni comentou comigo surpresa, mas vocês vão debater o que nesse tema? Eu estou fazendo essa referência e apenas para mostrar que em alguns países esse é um tema quase que se dá por esgotado, diferentemente do que me parece acontecer no contexto brasileiro, ainda que doutrinariamente tenha sido um tema que vinha sendo visitado e revisitado pela doutrina e, obviamente, pela jurisprudência, provocada pelo cotidiano aí do embate administração pública e cidadãos, mas que vem há bastante tempo sendo profundamente trabalhado pela doutrina brasileira, mas que ainda na prática causa um sem número de enfrentamentos e que acabam sendo levados ao judiciário, porque, evidentemente, não fosse o judiciário, o que seria da sociedade brasileira nesse embate duro com o executivo, e que não tem o peso institucional que o executivo tem em outros países, até com sistemas de controle internos do próprio poder executivo, muito mais do que os nossos. Eu termino essas considerações iniciais apenas lembrando aquela obra clássica do professor Seabra Fagundes, escrita nos idos de 1950, 1960, em que ele tratou do controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, e é obra na qual parte importante, e digo de passagem bastante profunda desse trabalho do professor Seabra Fagundes, foi dedicado especificamente ao controle da chamada discricionariedade administrativa. E com muita coragem naquele contexto, porque aqui no Brasil, com certeza, o que ele já defendia não era ainda tão debatido quanto é hoje, mas também não era, por exemplo, na Europa. Né? Com certeza, se eu falasse com meu amigo Pasquale Pistoni, em 1950, 1960, na Itália os embates ainda aconteciam ferrenhamente, a doutrina estava dividida, a jurisprudência também, e não seria como é hoje, por exemplo, em que países como Itália ou como Espanha tratam hoje desta questão do controle da discricionariedade administrativa de forma muito frontal e muito assertiva, dizendo sim que é fundamental o controle feito pela administração pública e que a discricionariedade é uma liberdade de movimentação, mas uma liberdade de movimentação técnica e que, portanto, não há dúvidas de que o judiciário não só pode, como deve e tem condições e parâmetros também bastante objetivos para fazer o controle disso. Feitas estas considerações iniciais, eu vou, então, agora passar a palavra para o Dr. Luiz Manuel,
pedindo a ele a gentileza então, de que faça as suas considerações a respeito do tema. Bom, boa noite a todos. Inicialmente eu agradeço o convite, a oportunidade de participar desse diálogo. O professor Fernando já é conhecido já de longa data, já participamos de bancas junto, uma delas até sobre controle também de discricionariedade. E cumprimento a todos os presentes aqui, o Domingos, Raquel, todos os presentes, e dizer que, de fato, para mim é uma grata satisfação refletir e continuar a refletir sobre esse tema, não só pela prática, enquanto juiz da Fazenda, mas porque a minha tese de doutorado, meu tema de estudo, foi controle judicial da discricionariedade administrativa, especificamente o estudo dos conceitos jurídicos indeterminados e das políticas públicas. Então é um tema que eu estou recorrentemente interessado no estudo, na compreensão, tanto pela parte acadêmica quanto pela vivência prática. Vou fazer aqui alguns breves apontamentos, mais para que nós possamos nos situar a respeito do tema, e depois, a depender aí dos interesses, acho que o rumo aqui do diálogo pode ir mais para um ponto ou mais para outro a respeito dessa problemática. E parece que a preocupação em relação à compreensão do alcance do controle judicial sobre a discricionariedade já se inicia na própria formação do Estado de Direito. Da passagem do antigo regime para o Estado de Direito, a própria formação da dupla jurisdição na França, com o Conselho de Estado e os tribunais comuns, passa por essa preocupação em que não houvesse, era uma expressão utilizada à época, uma expressão que está em voga hoje, ainda que num outro contexto, que não houvesse o chamado governo dos juízes, que o judiciário ali se arvorasse a administrador. Críticas já feitas à época, como controlar o administrador é também administrar, e essa própria expressão do governo dos juízes, mostravam aí, até por um contexto histórico específico, uma certa cautela em relação ao papel do judiciário no controle da atividade da administração pública. Nós temos essa influência histórica, então, dos próprios pensadores que estimularam essa passagem do Estado de Polícia para o Estado de Direito, como Montesquieu, na qual a sua proposta, a tripartição de poderes, o judiciário se apresenta não como um poder constituinte da noção de governo, né, na ideia de poder político. O poder político do Estado se perfaz com a presença do Executivo e do Legislativo. E em relação ao próprio papel do judiciário, Montesquieu tem a preocupação de mostrar que o juiz deve ser a boca da lei, quer dizer, se apegar mais àquela disposição expressa, literal, e não se aventurar a decidir sobre, a interferir nas outras instâncias de poder. As outras instâncias que formam, de fato, a noção de poder político do Estado. Então nós temos uma formação de um Estado de Direito que tem, já desde a sua origem, a preocupação com essa intervenção do judiciário. Noções jurídicas que são construídas ao longo do século XIX, como ato de governo, ato de império, a própria referência a ato discricionário, são noções construídas pela perspectiva de justificar a não intervenção do judiciário. Então, quando se fazia a distinção entre atos de império e atos de gestão, já se havia a clara definição, preocupação de que o judiciário não intervisse, o judiciário aí no papel do próprio Conselho de Estado, que o Conselho de Estado não intervisse em relação aos atos de império. O próprio poder de polícia, pelo poder de império que apresenta, ele se constrói ao longo do século XIX pela não intervenção do poder judiciário em relação aos atos praticados. Então isso não é novo, a preocupação da intervenção do judiciário encontra-se na própria origem e formação do Estado de Direito. Nós temos ao final do século XIX os primeiros embates que são feitos sobre os conceitos jurídicos indeterminados. Isso na Áustria, com Bernatsky e Tesler, dois grandes juristas que discutiram a respeito do que seria o conceito jurídico indeterminado para o direito público. Um deles defendendo a possibilidade de controle judicial, o outro dizendo que não, que justamente os conceitos indeterminados geram a própria discricionariedade. Então isso se faz presente, é marcante na formação e por todo o século XIX. E estará presente então no século XX, com todas as transformações, e me parece, até para que eu fique aqui no tempo que me foi estipulado como introdução, e já trazendo essa formação histórica para os problemas contemporâneos, eu diria que hoje, quando eu falo os problemas contemporâneos, eu me refiro aos problemas que enfrentamos especificamente no Brasil. Hoje nós podemos relacionar argumentos favoráveis e contrários
ao controle judicial da discricionariedade, especificamente nas políticas públicas. Nós podemos relacionar como argumentos desfavoráveis ao controle uma série de apontamentos que estariam sob a rubrica da chamada teoria da reserva do possível. Então, pela perspectiva da teoria da reserva do possível, eu não poderia esperar que o judiciário interferisse em programas orçamentários que foram definidos pelo legislador. Pela teoria da reserva do possível, não seria adequado que o judiciário definisse algumas políticas públicas ou procedesse à intervenção na discricionariedade sem considerar os limites materiais, físicos, da própria realização das políticas públicas. Ainda pela teoria da reserva do possível, nós podemos lembrar a própria noção de separação de poderes. Com frequência, o Estado administrador alega a separação de poderes como uma expressão da reserva do possível. O judiciário não pode interferir junto à função administrativa porque estaria usurpando esse poder. Só que a par desses argumentos desfavoráveis, então nós poderíamos sintetizar separação dos poderes, limitações materiais, limitações orçamentárias, as previsões orçamentárias. A par desses argumentos desfavoráveis ao controle, nós temos os argumentos favoráveis, os argumentos que são invocados pelo cidadão que pretende aquela intervenção do judiciário nas políticas públicas, na discricionariedade de modo geral. E me parece que dois deles merecem destaque. Um é o núcleo essencial dos direitos fundamentais, a ideia de que qualquer direito fundamental, ele apresenta um núcleo que sem a sua densidade, sem a sua efetividade, nós teríamos na Constituição uma mera carta de recomendação política e não uma Constituição efetiva. Então, eu posso não ter condições de ter um sistema público de saúde como eu desejaria que ele ocorresse. Mas um mínimo de efetividade ele tem que apresentar, que é a própria expressão do seu núcleo essencial, do seu núcleo fundamental. Essa que é a ideia da teoria do núcleo essencial, que um mínimo se realize para que se tenha uma densidade dos direitos fundamentais preconizados na Constituição. E o outro argumento, que é um argumento que se utiliza mais enquanto técnica de interpretação de direitos fundamentais, seria a ideia da máxima efetividade dos direitos fundamentais. Luiz Roberto Barroso relaciona como um princípio hermenêutico constitucional, o princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais. Significa que, na leitura dos direitos fundamentais, eu devo interpretá-los de modo a que eles se realizem na máxima efetividade possível. E esses dois argumentos favoráveis, na verdade, eles se correlacionam. Porque quando eu digo que eu preciso interpretar um direito fundamental para que ele tenha a máxima efetividade possível, significa dizer que o mínimo do direito fundamental deve ser realizado. Então, aí que nós teríamos alguns parâmetros de controle diante da absoluta inércia do Estado. Por exemplo, um município que não tenha uma casa de abrigo para crianças e adolescentes em situação de risco. O judiciário ele não pode intervir num grande planejamento de gestão pública para amparar crianças e adolescentes. Mas, enquanto máxima efetividade dos direitos fundamentais exigir que o mínimo desse direito fundamental se realize com ao menos uma casa, um abrigo para acolher crianças em situação de risco, seriam os argumentos favoráveis que se relacionam. Lógico que a dificuldade maior, e acho que aqui no debate nós poderemos refletir sobre isso, a dificuldade maior encontra-se em contrapor os argumentos desfavoráveis aos argumentos favoráveis diante dos casos concretos. Mas aí, ao longo dos debates, nós podemos desenvolver alguns parâmetros, algumas diretrizes a respeito desses pontos. Muito obrigada, doutor Luiz Manuel. Eu passo a palavra agora para o doutor Fernando Menezes, que tratará do tema no tempo que quiser. Muito obrigado. Boa noite a todos, meus caros colegas de mesa nesse debate, Domingos, Luiz Manuel, Raquel, caros amigos. Uma grande satisfação participar desse evento. Meus cumprimentos à APAMAGES e ao IASP pela iniciativa. E
tenho uma satisfação especial de debater com meu caro amigo Luiz Manuel, que, além da admiração que tenho por ele em geral, da relação cordial que temos, é um grande especialista no assunto. E nessa breve introdução, de grande densidade, já mostrou exatamente essa capacidade de abordar o tema desde suas origens, dos seus fundamentos, da teoria que está por trás das questões e, por outro lado, uma dimensão prática, evidente, uma dimensão concreta, realista da realidade brasileira dos dias de hoje. De fato, Raquel, quando você disse que, conversando com o seu amigo professor italiano, isso podia surpreender, eu concordaria que não há, enfim, muito o que se debater se nós pusermos a questão pura e simplesmente no ponto de ser ou não ser passível de controle judicial a decisão discricionária da administração. Não se trata, portanto, de rediscutir a questão posta nesses termos mais amplos. Essa é uma barreira que já foi superada, definitivamente superada, pelo menos em termos de enquanto persistir o nosso modelo de Estado de Direito, eu poderia dizer que acredito que definitivamente superada, mas a grande dificuldade, que é inevitável e que se renova e que se modifica conforme o contexto social se altera, é como, na prática, proceder a esse controle. Porque que o ato em que pese rotulado de discricionário seja passível de controle, quanto a isso, não há dúvida. Mas qual o limite desse controle? Enfim, eu até sugeriria que, dada a concepção contemporânea de controle judicial sobre o ato da administração, talvez fosse o caso de se pensar numa evolução teórico-doutrinária do próprio conceito de discricionariedade. Em que medida o conceito de discricionariedade tem uma real utilidade na confrontação com o seu par oposto, vinculação. Enfim, é inegável que na linguagem corrente nós façamos uso dessas expressões e elas auxiliem a comunicação. Mas, de um ponto de vista de aplicação do direito, dizer o discricionário pouco acrescenta em termos do que a administração pode ou não pode fazer, do que o julgador, exercendo o controle jurisdicional, pode ou não pode fazer. Por outras palavras, não é o ser discricionário que dá parâmetros. Nós temos aí uma questão muito mais complexa, muito mais sofisticada, devendo buscar parâmetros no caso concreto. Especialmente inspirados, falando do contexto brasileiro, que enfim não é exclusivo do nosso país, mas que é algo que se verifica em países que comungam da mesma tradição do Estado de Direito, em moldes que se costuma dizer ocidentais, né? Ou seja, Europa, Américas, que é esse movimento de constitucionalização do direito. No momento em que se buscam mais intensamente parâmetros de validade da ação concreta da administração diretamente na Constituição, o controle que se exerce sobre os atos administrativos se torna muito mais complexo. Bom, teremos ainda... Temos tempo, mas teremos ainda um grande debate pela frente. Eu deixaria as minhas palavras iniciais por aqui, certo de que vamos retomar esses pontos. Obrigada, Fernando. Bom, eu fiz questão de mencionar a historinha de hoje à tarde com o professor Pasquale, porque eu penso justamente que a coisa não era tão simples, evidentemente. Mas eu quis referir como, num primeiro momento, este tema colocado, às vezes, numa proporção
menor do que aquela que me parece que existe na prática hoje no Brasil, ele acaba sendo reduzido e empobrecido por decorrência, né? Eu questionei, por exemplo, o professor a respeito da realidade concreta. Ok que na doutrina vocês tenham resolvido isso seja uma posição quase que absoluta de toda a doutrina, mas e na prática, né? Quer dizer, não enfrenta o judiciário italiano, naquele caso concreto que é posto para julgamento, justamente essa dificuldade, que eu acho que você tocou num ponto que para mim é fundamental, que é a indagação de qual é o limite de controle. E aí, antes de devolver a palavra, na verdade, eu vou fazer uma provocação para o doutor Luiz Manuel, que diante do caso concreto, né, convidado o magistrado a se manifestar, instado, né, na verdade, a se manifestar diante da lide que lhe é posta diante dos olhos, esta situação que diz respeito ao limite, quer dizer, até que ponto o magistrado pode ou deve ir, eu como advogada, permita a minha observação, doutor Luiz Manuel, mas mais no sentido provocativo, sinto às vezes uma dificuldade grande quando me vejo diante de uma situação concreta que levo ao conhecimento do judiciário, percebendo que às vezes o magistrado, ele próprio fica numa situação um pouco insegura de até onde ele poderá ir. Às vezes até mesmo na concessão de uma medida liminar, por exemplo, né? Porque também ainda pesa um bocado, eu sinto isso na prática, aquele digamos, quase dogma que persiste de que a administração pública, por representar o interesse da coletividade, teria uma proeminência, seria um pouco mais importante, enfim. O que eu quero, então, indagar na sua visão, no seu dia a dia, conjugado com a sua pesquisa acadêmica, que foi exatamente em cima desse tema, como é que a gente pode lidar com essa questão dos limites, concretamente, quando o jurisdicionado vem e lhe coloca diante dos olhos situações inúmeras, né? Em que o que se quer justamente é que a administração pública intervenha em cima de um ato administrativo que dir-se-ia mais classicamente discricionário, ainda que eu concorde muito com essa observação que o professor Fernando fez, de que é difícil essa classificação assim estanque entre discricionariedade, vinculação, enfim, eu queria ouvir sua opinião a respeito especificamente deste ponto. É claro que nesse aspecto a vivência acadêmica ela é fundamental a compreensão dessa situação prática, como a vivência prática também contribuiu muito para que eu pudesse fazer algumas descobertas nas pesquisas realizadas. Porque ao relacionar esses argumentos favoráveis e contrários, a dificuldade que se apresenta é justamente tentar identificar uma metodologia de aplicação para que não haja uma condução quase que passional no tratamento da matéria do controle e da adicionalidade. Ora acreditando que a separação dos poderes não é relevante, ora acreditando que o argumento da previsão orçamentária ele é irrelevante, enfim, quais são os parâmetros em relação a isso. E algumas referências que eu considero importantes de ponderação dessas situações são as seguintes. A primeira delas é o tempo de omissão. Me parece que a caracterização do tempo de omissão da administração pública é muito relevante. E isso foi até interessante porque eu me lembro claramente quando eu ainda fazia o mestrado na PUC, numa discussão que tivemos no crédito com a professora Lúcia Vale Figueiredo, que foi discutido um pouco a respeito de políticas públicas, e um exemplo se apresentou que eu, academicamente, tinha uma posição muito clara. Até que 2, 3 meses depois, eu enfrentei uma situação prática concreta que eu percebi um insight sobre uma outra metodologia a ser aplicada. A questão que foi apresentada foi a seguinte: fornecimento de próteses. As próteses são caras. Então, quando se fala em fornecimento de uma prótese de 5, de 6, de 7 mil reais, de fato significa deixar de comprar remédios num volume expressivo. Então, fornecimento de próteses seria uma situação que justificaria a intervenção judicial? E academicamente me pareceu que, pela ponderação de argumentos favoráveis e contrários,
não seria possível o judiciário interferir nessa gestão de saúde pública neste ponto, notadamente no município menor, um município com uma restrição orçamentária significativa. Dali 2, 3 meses, eu me deparei com uma situação de fornecimento de prótese que era exatamente a seguinte. Um casal dirigindo uma moto, sofreu um acidente, os dois perderam as pernas. E eles perderam as pernas, enfim, o próprio casal que fazia a sustentação do lar, e eles pediram, pouco depois das cirurgias, eles pediram à administração pública, por escrito, próteses, para que eles pudessem ter uma vida social, vida de trabalho, enfim, digna, e pudessem manter o próprio núcleo familiar. E fizeram o pedido e aguardaram exatamente 1 ano. E nada. A resposta é que não tem previsão, não dá para atender. Fizeram o segundo pedido administrativo. Aguardaram 1 ano. Terceiro pedido administrativo. Aguardaram 1 ano. O caso que se apresentou ali, uma situação onde eles estavam completando 4 anos, de 3 anos em pedidos administrativos, sem a administração pública fazer qualquer programação orçamentária a respeito dessa situação. Então, o tempo de omissão me parece que é um fator relevante nessa ponderação dos argumentos favoráveis e controle, favoráveis e contrários ao controle. Nós podemos perceber que o núcleo essencial do direito fundamental, a dignidade, a realização do direito à saúde, do dever do Estado do cumprimento com a saúde pública, na ideia de uma máxima efetividade dos direitos fundamentais, que é assegurar justamente esse mínimo, acabam se sobrepondo nessa ponderação concreta a qualquer alegação de separação dos poderes, que não é absoluta, a qualquer alegação sobre restrições orçamentárias, na medida em que houve 3 ou 4 anos aí de um planejamento mínimo a respeito dessa situação. Então, me parece que o tempo de omissão, que cada caso concreto vai apresentar uma circunstância, é um elemento a ser considerado. Outro elemento que me parece fundamental é o que nós podemos chamar de ônus argumentativo. O que é o ônus argumentativo? Quem assume o ônus argumentativo sobre os argumentos desfavoráveis ao controle é a administração pública. Então, é um ônus argumentativo que deve ser efetivamente assumido. O que eu quero dizer com isso? Não poucos casos, a administração pública, quando apresenta os argumentos desfavoráveis, a administração apresenta de uma forma tão abstrata e desconectada com o caso concreto, que, pensando a política pública numa percepção um pouquinho maior, eu não consigo entender como se anuncia a impossibilidade de adotar aquela medida prática na política pública de saúde, e ao mesmo tempo nós temos um anúncio de que um evento esportivo será realizado no país, ou o país se envolve na realização de um outro evento esportivo. Quer dizer, há uma contradição em termos do que se anuncia e daquilo que se faz em termos de uma política no campo macro. Então, quando o Estado assume alguns argumentos desfavoráveis ao controle, ele deve assumir desse ônus argumentativo de mostrar, no caso concreto, qual é a minha restrição orçamentária, no caso concreto, por que a gestão fica efetivamente comprometida e a separação dos poderes passa a ser relevante. Eu me permito rapidamente aqui, sem querer avançar muito no tempo, um caso concreto que me parece mostrar bem essa diretriz. Serviço de home care. Serviço de atendimento 24 horas a alguém que tem uma doença grave, que precisa ter aquele atendimento de enfermagem e de outros profissionais 24 horas, inclusive de madrugada, alguém passando por ali dando um atendimento. Academicamente, eu não teria dúvida nenhuma de que é uma situação em que o judiciário não pode fazer essa intervenção. Eu me deparei com um caso concreto que tinha uma série de particularidades que mudaram, não meu entendimento sobre a possibilidade indistinta de dar, mas desse cuidado com o ônus argumentativo. A inicial, o caso que eu peguei, foi um caso já para sentenciar. A inicial apresentava a seguinte situação. O autor depende do serviço home care, encontra-se em hospital público já há alguns anos e não tem condições de ter uma vida digna nesses termos. Precisa ir para sua casa e o Estado fornecer o serviço home care. Lendo a inicial, eu disse, isso aqui me parece um absurdo, não tem como. Eu nunca daria liminar. E vi que a liminar foi dada. E pensei, bom, vai ser um caso aqui que provavelmente eu vou julgar, provavelmente não, vou julgar improcedente só pela narrativa da inicial, e parece que aqui não tem como. A liminar foi dada, já havia 3 anos que a tutela antecipada havia sido dada, e no meu juízo crítico não deveria ter sido dada até aquele momento. Embora aqui na fazenda pública, aqui na capital,
o caso se referia a uma cidade do interior. E aí o Estado apresentou a contestação e recorreu. O tribunal manteve o serviço home care. E houve perícia para saber qual era o estado específico de saúde da pessoa, o que significava o home care para aquela pessoa. O processo já contava com 3 anos. 3 anos de uma liminar dada, que não por isso seria motivo para ela ser mantida. Mas o fato é que a dialética processual ela tomou um rumo interessantíssimo durante a perícia. O autor, que na inicial apresentava a situação de uma forma mais ampla, centrado no problema dele, passou a indagar e a questionar qual era o custo para o Estado em ter um leito permanentemente destinado àquele sujeito, quando, naquelas condições particulares, como a pessoa morava muito perto do hospital, havia a possibilidade de exonerar o leito, que teria um custo X por mês, e o deslocamento físico de alguns profissionais de saúde, em alguns momentos do dia, que a doença da pessoa era compatível com esses deslocamentos, até a casa da pessoa do lado, que o custo para o Estado era menor. Engraçado que tudo isso foi feito com muita diligência por parte do autor, mostrando o argumento central da defesa, que é o custo financeiro, não existe. Ou se existe como impacto, é manter o leito ocupado. E o interessante é que nessa dialética, nesses 3 anos de processo, é que o Estado permanentemente apresentava uma argumentação quase que abstrata sobre separação de poderes, previsão orçamentária, etc. Então, sem enfrentar essa questão, que a questão que o autor mudou ao longo da dialética foi: será mais caro para o Estado se ele voltar a ocupar o leito do que nessa rotina que foi estabelecida com essas visitas em determinados momentos do dia, por ele morar perto, uma cidade do interior, etc, etc. Então, isso para dizer o seguinte, para resumir aqui, que eu já me alongo um pouco do que eu deveria, que não me parece que nesse confronto dos argumentos favoráveis e contrários exista uma solução pré-definida. Eu tenho que, de fato, identificar o caso concreto, porque quando eu peguei esse processo, pela leitura da inicial, para mim foi claro, não há como dar tutela antecipada. E no meu juízo crítico foi devidamente dada e foi indevidamente mantida pelo tribunal no juízo crítico, por uma perspectiva quase que acadêmica. Mas compreendendo a dialética que se desenvolveu depois, que não era nem previsível antes, é verdade, a solução, de fato, foi favorável aos argumentos para a implementação dessa política pública nos termos solicitados. Então, tempo de omissão e o ônus argumentativo, que o Estado assumindo o ônus argumentativo, ele contribua efetivamente em mostrar e sinalizar para o caso concreto qual a limitação dele. Me parece que são 2 parâmetros, entre outros, que nós podemos imaginar, considerar como metodologia no controle das políticas públicas. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o senhor Fernando, para ele fazer as considerações a respeito desse aspecto, mas depois eu vou provocá-lo, vou esperar as suas considerações antes. Obrigado, Raquel. Muito interessante, Luiz, esse seu relato, ao mesmo tempo de uma vivência prática, real, né, concreta, e bem tratado academicamente. Eu até diria que tem um outro aspecto interessante nessa sua observação, que é a interação. Um juiz, enfim, acadêmico, mas um juiz, mostrando o importante papel do advogado para o equacionamento do problema. Porque essa sua ideia do ônus argumentativo, quase que numa ilustração, vamos dizer assim, paralela ao tema, mas uma ilustração da relevância da iniciativa de um debate como esse, envolvendo advogados e juízes, essa sua ideia de além do tempo, também a questão do ônus argumentativo, mostra que a solução para essa questão que nos move no debate de hoje deve ser buscada no caso concreto. E deve ser buscada na interação do juiz com o advogado, enfim, das partes envolvidas, né, os advogados, digamos, porque não existe realmente uma fórmula a priori. Nós estamos lidando com situações que, em princípio, envolvem direitos. Os direitos, em tese, não são negados. Que as pessoas têm um direito à saúde, têm um direito à educação, têm um direito à moradia, ou até têm direito a prestações mais específicas, não se nega.
Então não é uma questão de, em tese, se discutir se o Estado deve oferecer ou não deve oferecer. É uma situação que se tem que discutir no caso concreto se o que o Estado está fazendo é plausível ou não. E eu não tenho receio em dizer, já derivando um pouco para um outro nível de observação, que me parece natural e desejável que o juiz, ao se manifestar sobre uma questão desse tipo, explicite um ponto de vista político. Não um ponto de vista político-partidário, não um ponto de vista de ser favorável ao governo ou oposição ao governo, mas um ponto de vista de se integrar a uma formulação política de concepção e concretização do direito. Evidente que não é o papel do juiz se pôr a fazer a concepção geral e abstrata da política de atendimento aos direitos sociais. Mas, no caso concreto, a decisão do juiz é tão decisão política quanto é a decisão da administração. Varia, me parece, é óbvio, a dimensão, passando-se de um plano geral e abstrato para um plano individual e concreto. Mas não se trata de uma decisão política versus uma decisão técnico-jurídica. Porque a sua percepção de que, nesse caso, o custo do tratamento num leito domiciliar e não hospitalar, ou de que 3 anos, 4 anos passados o Estado não se move, essa percepção, essa sensibilidade não envolve uma formação técnico-jurídica. Envolve, antes de mais nada, um raciocínio de execução política. Enfim, não é razoável que o Estado proceda desse modo, argumente desse modo, tenha essa demora para implementar. Enfim, não quero com isso sugerir que a politização do judiciário seja a solução do problema. Mas, por outro lado, eu não quero negar algo que é inevitável, me parece, que, na medida em que a Constituição expande o controle judicial sobre a execução de políticas de concretização dos direitos sociais, levou ao judiciário uma carga de decisão política que antes não havia. Me parece que a sabedoria nisso está não em negar o político, mas em dar a devida dimensão ao político. A dimensão individual e concreta numa confrontação com a dimensão geral e abstrata. Então, Raquel, aguardo a sua provocação. Muito bem. A minha provocação é a seguinte, caro Fernando. O exemplo dado pelo professor Luiz Manuel foi naquela linha da omissão da administração pública. Mas eu queria provocar inicialmente você, na sequência vou provocar também o Luiz Manuel, nas situações, não de omissão, mas nas situações de ação que é arguida, que é suposta na petição inicial pelo autor, pelo administrado, como sendo arbitrária e não simplesmente discricionária. E que a administração pública fez algo, justamente se prevalecendo desta suposta discricionariedade. Então, a provocação é porque eu vou dificultar um pouco o exemplo, e que me parece ser quando nós temos que lidar com uma situação não de inação, mas de ação. Quer dizer, a administração pública está em ação, ela praticou o ato administrativo, e este ato administrativo é considerado abusivo e, por decorrência, não considerado como meramente discricionário, mas justamente apontado e qualificado como arbitrário pelo cidadão que recorre ao judiciário. E aí, a administração pública costumeiramente se vale, em suas contestações, em seus argumentos, de que ela tem a liberdade de ação, por isso mesmo que ela tem
estes atos administrativos, integrando aí a sua possibilidade de movimentação. E que, dentro desta seara, então, ela teria agido com esta liberdade de escolha, de movimentação, que é peculiar dos chamados atos administrativos discricionários. Então, diante desse cenário, em que nós não estamos lidando com uma omissão, mas estamos lidando com uma ação, que é apontada como arbitrária e não meramente discricionária, haveria aí alguma possibilidade de parametrização ou de sugestão mínima de técnica de interpretação por magistrado que contribuísse para que ele pudesse, com conforto, também analisar a questão? Muito interessante a sua questão, Raquel, porque normalmente o tema do controle judicial da discricionariedade administrativa nos induz a pensar na omissão, porque, infelizmente, no mais das vezes, o que nós vivenciamos é uma insuficiência de prestações por parte do Estado. O país tem carências históricas, carências algumas, admita-se, não sanáveis no curto prazo, mas, por outro lado, o grande problema é que não se vê sequer o encaminhamento de uma solução a médio prazo. De modo que a omissão povoa a nossa ideia, a nossa imaginação, e até mesmo a nossa percepção concreta da realidade. Mas o caso da ação não pode ficar esquecido. E isso, o que está, me parece, por trás da sua questão, é, do ponto de vista teórico, uma afirmação dogmática, que não digo que esteja errada, mas, enfim, que precisa ser melhor trabalhada, no caso concreto, que envolve alguns atributos do ato administrativo. Afirma-se, e não estou aqui a negar, que a administração tem autoexecutoriedade como atributo dos seus atos. Me parece que seja natural. Enfim, a administração não deixa de ser o próprio direito em ação. É uma das vertentes do direito, esse entendido como a vontade que anima o Estado no contexto do Estado de Direito. Portanto, a administração a agir é o próprio direito em execução. Não mais, nem menos, do que seria a ação jurisdicional e a ação legislativa. São momentos diferentes, mas todos expressando o mesmo agir do direito. É natural, portanto, que os atos administrativos sejam autoexecutórios. Mas isso não quer dizer que todo ato administrativo, quando praticado, por definição, é bem praticado. O poder agir e o poder agir de ofício e o poder autoexecutar não significa que aquilo que foi feito, a priori, é tido como bom, do ponto de vista jurídico. A autoexecutoriedade me parece o atributo central e principal dos atos administrativos, mas nós podíamos derivar essa consideração para outros atributos acessórios, digamos assim, como, por exemplo, presunção de veracidade dos fatos que embasam os atos e presunção de legalidade do aspecto jurídico do ato. Ora, isso não significa a desnecessidade de a administração motivar o ato, salvo exceções que o nosso direito admite de atos que prescindem motivação. Isso não significa a desnecessidade de que os motivos realmente existam. Essa presunção a que ser entendida não num sentido de uma imunidade a priori para a administração, como se aquilo que ela fizesse inquestionavelmente fosse certo, do ponto de vista do direito. Enfim, a sua questão toca no ponto relevante de nós percebermos que, para efeitos do controle jurisdicional, a autoexecutoriedade, a presunção
de legalidade e de veracidade não são parâmetros de decisão. Não impedem que, numa apreciação do caso concreto, se chegue à conclusão de que o ato foi indevidamente praticado. Imagino que o Luiz tenha ideias a respeito e possa aprofundar e complementar essas minhas observações. Eu concordo integralmente com os apontamentos do Fernando, que não podemos, a pretexto dos atributos do ato administrativo, criar uma aura mística em relação aos atos da administração, que pelo fato de ter agido e não ter ficado na imobilização, exista ali, de fato, uma situação de legitimidade. E por conta disso, me parece que um aspecto muito bem realçado e que tem que ser enfatizado é a ideia da motivação, que é o parâmetro de controle a respeito da legitimidade desses atributos na situação concreta, é justamente a motivação, a expressão dada sobre a fundamentação dada e que vai permitir a verificação da coerência entre os motivos, os meios e os fins que são desejados. E eu acrescentaria, na verdade, nesse aspecto, seria apenas realmente para acrescentar a reflexão feita, que tão relevante esse aspecto da motivação, que nós temos um parâmetro considerado no direito comparado, com muitos estudos, aqui no Brasil me parece que ainda existe pouca dedicação a respeito desse parâmetro, que é o estudo dos precedentes administrativos, que por nós aqui no Brasil são poucos os trabalhos que de fato enfrentam mais detidamente essa abordagem e que é absolutamente relevante a compreensão dessas ações da administração pública. Em outras palavras, a administração pública, ela se autovincula em relação aos atos anteriormente praticados. Nós temos uma tradição na cultura política brasileira de acreditar que ali a pessoa eleita para aquele determinado cargo passa a querer imprimir então a sua própria feição, a sua própria gestão, a sua própria identidade pessoal, e não poucas vezes o sujeito que tem uma tradição dentro da autonomia de vontade, do exercício de alguma atividade privada, se elege para algum cargo e passa a tratar da coisa pública como se fosse aquele negócio privado, querendo então mostrar ali a sua nova direção, que justamente pela sua assinatura tem que ter uma ruptura com todos os paradigmas das gestões anteriores. Quando, na verdade, no trato da coisa pública não existe essa forma de lidar. Eu posso ter novas conduções da política pública, da gestão pública, que para se legitimarem enquanto seus atributos de atos administrativos, precisam estar carregadas de motivação a mostrar novas orientações. E não simplesmente a prática de um ato a pretexto de uma discricionariedade, contrariando políticas públicas precedentes. Então, os precedentes administrativos, eles são balizas de controle, são referências de controle onde é possível questionar ações concretas quando elas rompem precedentes. Porque para romper um precedente, tal como um juiz, quando passa a entender diferente uma matéria, ele tem que justificar o porquê que ele está decidindo desse outro modo. Ele já estava ali há semanas, meses ou anos com tal entendimento, ele simplesmente não dá um entendimento contrário e pronto. Ele tem que dizer o porquê, o que o sensibilizou em termos de argumento das partes, ou um julgado do Supremo Tribunal Federal, ou posição pacificada do tribunal onde ele pertence, ele tem que dar o porquê dessa mudança de orientação. E no trato da coisa pública nós percebemos que não existe essa preocupação. Exemplos que podem ser, eu vou fazer aqui o apontamento só para termos reflexões concretas, que o propósito também é esse. E não como crítica específica a gestões, mas para que possamos pensar. Na cidade de São Paulo, nós enfrentamos aqui no Judiciário ano passado uma enxurrada de ações movidas por ambulantes que questionavam em diversas subprefeituras. Em uma delas ficou uma marca muito forte, porque em muitas houve a instauração de processos disciplinares para a cassação das permissões dos ambulantes. Mas em uma subprefeitura específica, foi baixada ali com título de portaria, uma instrução com essa intenção de ser normativa, geral e abstrata, dizendo que, em razão de interesse público, estão revogadas todas as permissões concedidas. Então, teve uma determinada subprefeitura que, sem enfrentar
processos disciplinares, resolveu simplesmente alegar, de um modo geral abstrato, o interesse público e retirar as permissões. Ora, se há uma tradição que na verdade não é só uma tradição administrativa, ela é embasada numa lei municipal que trata da política pública de inserção dos ambulantes no meio social. Se há uma lei municipal que afirma essa política pública, se existem permissões outorgadas há 15, 20 anos, não dá para um dia para o outro a administração esquecer esses precedentes e simplesmente alegar de forma abstrata e caçar as permissões. Eram os argumentos utilizados por esses permissionários. Então, este é um ponto para que nós possamos pensar a respeito disso. Uma outra informação que eu trago da mídia, e trago só para ilustrar e sem ter dados concretos, mas para mostrar um questionamento feito pela mídia, pela imprensa, a respeito de políticas públicas. No interior de São Paulo, em Paulínia, houve a idealização de um projeto de tornar a cidade ali a Hollywood brasileira, com investimentos altíssimos, pesados, numa participação do Estado de fomento ao cinema, etc. E aí, de acordo com a imprensa, são dados gerais que eu passo só para tentar ilustrar um pouco essa situação, a nova gestão municipal, quando tomou o comando, suspendeu toda a política pública de fomento ao cinema, e quando a imprensa tentou ali ter explicações a respeito, não houve, pelo menos no início, uma resposta a respeito disso. O que eu quero trazer como exemplo desse segundo caso é que se eu construo com precedentes uma determinada política pública de fomento, de gestão de bens públicos, de gestão de serviço público, sejam quais forem as orientações, inclusão ou não de ambulantes, fomento ao cinema ou outras culturas, eu não posso, a cada gestão, romper com esses paradigmas sem dar exaustivamente, como foi falado pelo Fernando, as razões para essa mudança de orientação, que elas podem até existir e serem efetivamente importantes, mas é preciso, no respeito da função pública, da função administrativa, que esses argumentos sejam exteriorizados, para que se possa saber se as ações concretas, elas se justificam pelos fins que almejam alcançar. Eu vou pedir a gentileza daqui para Raquel. Nós aqui fazemos esses debates aqui e acabamos por direcionar no fundo para os juízes que não só estão na capital, que estão sujeitos a uma maior complexidade da nossa vida, vários casos, não sei, mas também aos juízes substitutos que acabaram de entrar, que já vão enfrentar logo de cara, às vezes, um processo, alguma situação em que a discricionariedade seja um ponto forte, seja um ponto importante da questão controvertida. Então, agora que a gente falou um pouco, né, da omissão do Estado e do caso aí do Estado estar agindo de uma maneira arbitrária por meio de ações, identificar também alguns casos, se é possível, pelo menos a gente ficar no caso abstrato, do juiz, no caso, que excede nessa análise, né, identificando casos de omissões ou casos de ações que entende como arbitrárias e também excessivo, porque também, né, os procuradores do município, os procuradores de Estado, né, que vão defender o seu poder público, também tem que verificar, identificar esses casos até para justamente serem colocados os parâmetros que são mais adequados, né, que foram dados atributos aí para o próprio Poder Executivo atuar, né, então, de certa forma, esses poderes não podem ser simplesmente retirados por parte do Judiciário a título de ter um bom senso melhor, ou de ter um melhor exame, um melhor descortino da situação que se apresentou judicialmente. Então, queriam ver se poderiam ser casos práticos ou mesmo tentar trazer uma esfera abstrata um pouco mais consistente para essa ideia também, né? E já que a gente está examinando o controle judicial, ver se também esse controle não pode ser excessivo. Bem, boa noite, os professores da mesa, prazer estar aqui, está sendo muito instrutiva a palestra. Na mesma linha do que o Domingos comentou, eu queria que tanto o professor Fernando quanto o professor Luiz comentassem a questão do mau funcionamento da administração, o quanto isso influencia na intervenção do judiciário nas políticas públicas. Porque fora essa questão teórica, né, qual é o limite da discricionariedade, da vinculação,
a gente já parte de um pressuposto que em muitos setores a ação administrativa efetivamente não se dá. Né? Na área de medicamentos, embora esteja havendo algum tipo de avanço, até cerca de 6 meses, 1 ano atrás, os pedidos eram simplesmente negados com um indefiro. Né? A pessoa vai na administração, pede um medicamento, demora algum tempo, às vezes, quando tem uma resposta, é por um telegrama dizendo, ó, seu pleito não foi autorizado. Ela não sabe o porquê. Não sabe se é porque o medicamento não está no SUS, não sabe se o medicamento não era para aquela doença, não sabe se é muito caro. Agora vai melhorando um pouco essa questão do ônus argumentativo. Mas, enfim, isso se dá em todas as áreas, né? A área de fiscalização de imóveis. Infelizmente, o judiciário já, em muitos casos, parte. A administração costuma não funcionar nessas áreas. Em que medida os senhores acham que isso acaba influenciando também nas nossas decisões? E já aproveitando a oportunidade, uma segunda pergunta que eu faço é a questão do controle da razoabilidade dos atos administrativos. Em que medida uma decisão discricionária da administração o judiciário pode intervir para que uma outra que não cause lesões seja adotada. Um exemplo concreto é a questão da divulgação dos salários e nomes dos funcionários públicos. Para uma parte dos pensadores do direito, parece que a finalidade da transparência poderia se dar muito bem comunicando o cargo e o salário. Não precisa exatamente o nome da pessoa estar ali, com todo tipo de infortúnio que isso possa causar. Mas, né, em arroubos de modernização, cria-se uma política, independentemente do dano que isso causa na vida das famílias, na segurança pessoal, sob esse tipo de argumento. Não, é decisão administrativa, discricionária, vamos divulgar tudo. O judiciário pode intervir também nesses aspectos? Então são duas perguntas, né? A questão do mau funcionamento da administração, no que isso interfere também na intervenção do judiciário nessas áreas, e o controle da razoabilidade nas medidas administrativas. Obrigado. Enfim, todas as questões que foram levantadas nesse instante anterior aqui são evidentemente, uma grande complexidade. Considerando o tempo de que nós dispomos, eu vou dar uma opinião bastante sucinta. Eu acredito que um bom parâmetro para a ação do juiz, quando se vê em face de uma decisão, por um lado ele não pode se negar a tomar, nem deve. Por outro lado, pode ter um alcance que ele não controla. Vai lá, há casos em que o alcance é pequeno, enfim, não é desses casos que nós estamos falando. Pode afetar a vida de uma pessoa e um pedaço quase ínfimo do orçamento do Estado. Mas há casos que causam uma verdadeira revolução no sistema. Por exemplo, um juiz que determina que um número significativo de presos seja transferido de um presídio para o outro, ou que um número importante de doentes sejam atendidos no hospital quando simplesmente não tem leitos. Enfim, a consequência disso não é evidente. Vai tirar um paciente da UTI para pôr outro. Isso foge ao alcance do juiz. Me parece que em situações desse tipo, o nosso direito, o nosso processo deveria estar mais aberto a um diálogo. A um diálogo não por meio dos autos, mas a um diálogo concreto entre administração, juiz e indivíduo interessado, para pensar uma solução com consequência, né? Com uma consequência razoável, digamos assim. Me parece que, em grande parte, pelo menos para mim, esse diálogo acaba sinalizando um pouco das metodologias que são propostas aqui nas nossas falas.
a ideia da construção, por meio do próprio diálogo, de métodos claros de conhecimento do caso concreto. Do que foi dito aqui, me parece que, iniciando aqui pela advertência do Domingos, que é absolutamente pertinente, é preciso que se cuide, quando se pensa em um judiciário que seja mais ativo, que não seja aquele judiciário espectador, talvez um pouco idealizado na passagem do antigo regime para o Estado de Direito em relação às questões da administração, é preciso que se cuide para que esse judiciário mais ativo na busca da realização desse mínimo essencial, dessa máxima efetividade dos direitos fundamentais, não acabe se tornando o efetivo administrador. A preocupação de que o magistrado, diante do caso concreto, não parta da premissa equivocada de que ele, como administrador, teria feito diferente. Me parece que esse já é um primeiro sinal de um equívoco de uma decisão que pode ser anunciada, porque no controle judicial, a questão não é qual seria a decisão do juiz se ele fosse administrador, porque ele não é administrador. Ele é magistrado, ele se encontra num outro papel. Então é preciso tomar cuidado em relação a isso. Lógico que mau funcionamento de uma máquina pode, muitas vezes, influenciar equivocadamente essa percepção e essa premissa falsa de que eu devo partir de uma falha geral no sistema e eu, enquanto administrador, faria isto ou faria aquilo. Então não são esses os critérios que devem ser considerados. Os critérios outros que devem ser percebidos, me parece que eles foram mais ou menos aqui também sinalizados, e aqui eu vou tomar liberdade até de relacionar um pouco do que nós construímos pelo diálogo. O tempo de omissão, me parece que é um fator importante a considerar. Esse ônus argumentativo que o Estado deve assumir em relação aos argumentos desfavoráveis. O destaque dado à motivação, que o Fernando enfatizou muito, e me parece que é essencial a compreensão do tema. A própria motivação se relaciona a essa ideia de precedente administrativo, a essa percepção de uma continuidade da administração pública. E dentro desses parâmetros é que a própria razoabilidade se realiza, ela se efetiva. Quando se fala de razoabilidade, lógico que são muitos os subprincípios, os subregras que são ali relacionados, mas, de um modo geral, as ideias de adequação, quer dizer, uma pertinência, uma lógica entre motivos, meios e finalidades, a própria necessidade, se havia necessidade de uma medida tão drástica, esses parâmetros da razoabilidade são parâmetros que eles se realizam diante do caso concreto. Então, tomando aqui por empréstimo aqui a advertência inicial do Fernando, nós percebemos que quando tentamos identificar essas balizas, são balizas que nos projetam necessariamente ao envolvimento do caso concreto. E aí essa dialética, que eu concordo com essa observação feita, é uma dialética que tem que ser assumida até na própria condução do processo. Porque me parece que a questão é muito complexa, simplesmente uma distribuição tradicional de ônus da prova, sem se conscientizar que seja para dar, em todas as situações, o juiz cometerá equívocos e não cumprirá com o seu papel, que nem o Domingos falou, como numa situação de mero espectador, acreditando e acolhendo todos os argumentos desfavoráveis, também não atenderá ao seu papel, que é o papel de intervenção. Então, essa razoabilidade, ela é completamente dependente dessa análise do caso concreto e do caso concreto que se elabore por essa dialética, né? Por esse enfrentamento dessas questões pontuais entre os envolvidos. Não, me parece que ele deve. Isso daí, a razoabilidade é justamente essa verificação da situação concreta, o ajustamento das normas gerais e abstratas ao caso concreto. Essa ideia, quando se fala da lógica do razoável, né? Recassencites foi um dos precursores dessa proposta. Ele se baseava muito naquela ideia aristotélica da norma geral e abstrata que não realiza justiça se ela não for amoldada à situação concreta. A justiça se perfaz nesse enfrentamento concreto. Me parece que a razoabilidade é o pressuposto ao enfrentamento da questão. Obrigada. Só para esclarecer, não é a razoabilidade dele se ele fosse administrador. Foi o que eu acho que é a preocupação do Domingos, não é essa. É perceber a racionalidade da opção feita. Eu, se fosse administrador, decidiria diferente. Não sou. Pouco importa. Existe racionalidade na decisão tomada? Existe. Então ela é legítima e o judiciário não intervém. Acho que talvez não estava sendo claro, talvez assim tenha sido um pouco mais. Bom, antes de continuar a minha função de provocação, se os meus dois interlocutores aqui me permitirem, eu gostaria de ousar tecer algumas considerações.
Poderia? Muito bem, então, devidamente autorizado, eu queria... eu tenho mais provocações, fiquem tranquilos, mas eu queria fazer algumas ponderações a respeito daquela primeira indagação do Domingos, mas também das suas duas indagações que a mim parecem também muito importantes. E vou deixar para fazer a provocação pela parte final da manifestação do Luiz Manuel, e que já estava aqui anotado, inclusive, e que bom que você, se me permitam agora, em formalidade, levantou a bola para eu poder mandar para o gol. Ok? Mas antes de chegar lá, eu queria resgatar aquela sua ponderação, quando indagava de quanto é que o juiz é influenciado por aquele contexto, né, que o cerca, mas que também nos cerca, quando a lide se estabelece, quando ela está iniciando, quando ela está se desenvolvendo, e a sua indagação, que me parece no sentido até de haver uma preocupação sempre com essa história das influências externas, né? Eu queria ponderar que eu acho que talvez isso seja assim, um receio e que existe de todos nós, magistrados e até advogados, ao construirmos petições, e que ficamos excessivamente preocupados com essa história do contexto ou não. Eu queria referir que, por exemplo, em outros países, e notadamente até em outros sistemas jurídicos, como, por exemplo, o sistema jurídico anglo-saxão, esta coisa é muito mais natural, ela é muito mais tranquila, porque, na verdade, se parte do pressuposto de que o juiz, assim como as partes no processo, assim como o processo, está dentro, sim, do contexto, e, na verdade, as partes que litigam têm que lidar, inclusive, com isso. E achei muito interessante o contexto que você referiu, dizendo, por exemplo, né, notícias, de entrevistas até que nós vemos, em que os administradores públicos dão a respeito de setores em que a sociedade sente a ausência, a ineficiência, e que é inegável num país como o nosso, e que às vezes nós nos preocupamos de, puxa, mas estamos envolvidos por esse contexto, podemos ou não estar envolvidos por esse contexto? Data máxima vênia, se me permite a observação, eu acho que, na verdade, esse é um pressuposto lógico-racional, de que todos nós estamos envolvidos e estamos inseridos dentro desse contexto, e assim o é também o juiz. E eu acho que é preciso superar isso com bastante tranquilidade, porque não há que espantar ninguém, muito menos a administração pública, que nós, assim, estejamos todos inseridos nesse contexto e tendo que lidar com isso. Até porque a própria administração pública vai paulatinamente, por sua ineficiência, por sua reiterada insuficiência, ou até quando age mal, né, que é senso comum, e não são só os magistrados, é a sociedade civil, que questiona e vira e fala, mas por que houve a escolha de se fazer tal política pública em detrimento de outra, né? Por exemplo, a sociedade civil hoje questiona por que é que o Estado brasileiro quis tanto Copa do Mundo quando faltam tantos hospitais, só para dar um exemplo que está nas manchetes dos jornais. E nós temos trabalhos clássicos de filosofia do direito e de teoria geral que indicam justamente isso e que lidam com muita tranquilidade a respeito dessa inserção do julgador dentro deste contexto de valores, de informações que vão circulando. E que numa sociedade como a nossa, mais do que nunca são velozes e são quantitativamente poderosos. E de modo que não só o juiz está inserido, como as partes também estão. E todos nós iniciamos a nossa participação no processo, ora como autores, ora como réus, ora como representantes da administração pública, ora como representantes dos administrados, absolutamente cientes de que estamos todos também lidando com esse contexto. Então, eu vejo que talvez nós possamos ficar bastante tranquilos nesse aspecto, até porque a mim parece que é justamente esse contexto e a vinda de informações, quiçá por meio de uma motivação mais esclarecedora por parte da administração pública, quiçá por uma mediação, e a respeito disso até quero fazer depois uma referência,
é inevitável que nós tenhamos que lidar com isso. E eu acho que é absolutamente honesto e legítimo que assim ocorra. Então, essa é uma observação. Com relação àquela referência que fez o Fernando, com relação, talvez, né, esta ideia de um diálogo que talvez antecedesse, que colocasse frente a frente a administração pública e administrado, quiçá já com uma lide em curso, quiçá em caráter preparatório, incidental. Eu queria mencionar que hoje, por volta das 7 horas da manhã, quando eu estava tentando ler alguma coisa no Conjuro e tal, eu vi uma menção à apresentação do projeto de lei que torna a mediação obrigatória, inclusive para causas envolvendo a administração pública, que me pareceu bastante peculiar. Eu até tentei avançar na leitura do projeto de lei que foi apresentado, li alguma coisa e vi que realmente existem ali dispositivos dedicados ao tema. Talvez, quiçá, nessa direção que você indicou, tenhamos aí um prenúncio de possibilidade outra. Agora, para que também mediação e, por que não, arbitragem funcionem no âmbito da administração pública, nós vamos ter que superar determinados dogmas que povoam a nossa vida em matéria de direito público, que é o fato de que a administração pública não tem liberdade para dispor de direitos, né? Faço, por exemplo, a analogia com o projeto de lei que estabelece arbitragem em matéria de direito tributário e que está completamente paralisado no Congresso e que lida com um valor ainda mais forte, arraigado, que seria a administração pública fazendária, ainda mais impedida de celebrar qualquer tipo de transação ou se submeter a um procedimento de arbitragem, porque o crédito público seria absoluto, né, intocável. Nós vamos ter que superar isso, talvez para nos apoiarmos em exemplos de outros países onde existe arbitragem, existe mediação, existe transação, inclusive numa seara quase que intocada, proibida, que é matéria tributária. E, bom, não querendo me estender muito, mas já o tendo feito, eu, então, agora vou lá para o final, vou retomar a bola levantada para ver se eu consigo mandar a bola para o gol, no sentido de que falava o Luiz Manuel a respeito da impossibilidade de o juiz substituir-se ao administrador. E eu queria retomar esse tema, porque tenho estudado um pouco a jurisprudência que se vai construindo no país exatamente nesta matéria, e a mim parece que às vezes se faz uma confusão em que meio que se pede em determinadas situações concretas que o juiz quase que se substitua à administração pública. Quando talvez o mais técnico e adequado fosse pedir que o juiz, na verdade, simplesmente olhasse o ato administrativo, notadamente aquele que não é omissivo, especialmente naqueles que são atos efetivamente praticados, portanto estamos falando de ações administrativas concretas, e simplesmente o anulasse, reconhecendo que ele, na verdade, tinha infringido os limites da discricionariedade técnica, porque nós conseguimos, sim, identificar aspectos de discricionariedade técnica, que são aspectos objetivos. Então, na verdade, o juiz... o problema é que a coisa acaba ficando confusa, porque também o jurisdicionado, quando vai a juízo, de repente ele até pede que o próprio magistrado se substitua. E há situações que, e acho que alguns exemplos que você deu, por exemplo, da omissão, em que o magistrado ele vai lá e se substitui um pouquinho, apenas para dar efetividade aos direitos fundamentais, efetividade mínima, mas ele não sai mudando a política pública inteira, no que tange à saúde pública. Mas é que, muitas vezes, bastaria que a correção fosse no sentido de anular o ato administrativo por arbitrariedade, uma vez que a discricionariedade técnica tinha sido rompida. De modo que, ao anular aquele ato administrativo, qual era a consequência fática que acaba provocada?
é que o administrador público não tem mais aquele ato administrativo, ele vai ter que praticar outro, ele vai ter que resolver a situação. De modo que o juiz não se substitui, mas coloca o administrador público numa situação de que, olha, desculpa, você vai ter que praticar o ato. Agora, você já recebeu o recado aqui, porque eu controlei seu ato, você foi além do que você deveria, ou não observou os aspectos técnicos, e de modo que esse ato eu estou decretando aqui como nulo. Isto já teria um efeito muito potente. E me parece aqui, então, portanto, vai a provocação, não seria isto, talvez, um parâmetro, uma indicação de um parâmetro possível com relação à dimensão do ato, da decisão judicial que vai em busca da correção do ato administrativo? Eu diria em termos, porque essa perspectiva do juiz adotar a postura de que diante de um ato indevidamente praticado, lhe competiria invalidar o ato e não dizer o que deveria ser feito, é uma perspectiva que se construiu ao longo do século passado e ela foi um passo importante no controle judicial da adicionalidade, mas insuficiente em muitas situações. Por quê? Porque fica quase que uma charada. Então o administrador ele toma ali uma determinada medida, o judiciário fala, não, essa medida não pode. Então o administrador tem que pensar qualquer outra medida e de repente ali na percepção a respeito daquela situação já é clara que não há tantas alternativas possíveis a serem consideradas. A jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão e, em parte, a doutrina também, acredito que contribuíram bastante pela construção de um outro paradigma, que aqui no Brasil ainda é pouco considerado, mas que parece que é muito rico, esse paradigma, que é a chamada teoria da redução a zero, da discricionariedade. Significa dizer que, em alguns casos, eles se apresentam com determinados elementos que eu posso perceber que aquela competência discricionária que havia em abstrato, ela não existe para o caso concreto. Quando o caso permite, dentro daquela dialética processual, a percepção de que só haveria uma solução a ser dada, me parece que o judiciário deve, nessa nova postura que ele tem que adotar no terceiro milênio, ele deve dizer qual é a solução no caso concreto. Embora eu entenda que não exista discricionariedade no processo disciplinar, no direito sancionador, eu vou pegar o direito sancionador como exemplo do que eu quero dizer sobre redução a zero. Vamos imaginar um contexto de um determinado servidor que comete uma infração diante de um histórico de quase 30 anos de serviço público sem um apontamento no seu histórico. E ali ele responde por um processo disciplinar em que talvez por uma perseguição, algum outro elemento dentro da comissão processante, ele é demitido a bem do serviço público. É uma situação de menor relevância que se percebe ali pelo caso concreto, que até pela insignificância do caso não haveria nem punição possível. Então me parece que não tem sentido numa situação drástica a justiça invalidar, dizendo não, demissão não pode. Para que venha um outro processo disciplinar com uma suspensão e a decisão, não, suspensão não pode. E que fiquem ali processos infindos, determinando a administração que diga outra coisa que não isso, que diga outra coisa que não isso, das 4, 5 alternativas, quase que se reduz a zero aquilo que era a única solução possível a ser tomada. Então me parece que é necessário, sim, em alguns casos particulares, onde é possível perceber que não haveria outra solução possível, que o judiciário afirme isso. Quando eu falo judiciário, eu não estou dizendo o juiz versus o administrador. A decisão que foi dada, em grau de recurso, ela foi mantida, chegou ao Supremo, enfim. A decisão do judiciário, ela assumir diante da dialética uma posição quando fica claro que seria a única solução a ser adotada. Não do magistrado enquanto administrador, mas do magistrado olhando a racionalidade da decisão. A situação de insignificância me parece que não teria sentido ficar nessa condição quase que de uma charada, tentando fazer com que o administrador percebesse qual seria a solução adotada. Muito, pelo que eu entendi, na verdade, nós já temos até 2 caminhos concretos e viáveis para o magistrado atuar. Né? Ele pode, dentro desta avaliação de razoabilidade, analisar a questão e, mesmo sem se substituir o administrador, encontrar aquela que a atividade de interpretação lhe permite ver como a que seria adequada,
sem medo de, no entanto, ao fazer isso, substituir ao gestor, ou, quiçá, em outros casos em que suas peculiaridades revelassem, ele simplesmente poderia anular o ato, porque visivelmente aquele ato não estava adequado, mas evidentemente, talvez ao longo da motivação do ato administrativo, também não se revelou aquilo que seria a única solução possível, né? Eu queria pedir ao professor Fernando para comentar isto. Concordo, em linhas gerais, com as ponderações, com as preocupações da Raquel e com as ponderações feitas pelo Luiz Manuel. Enfim, eu teria uma opinião a manifestar no sentido de que me parece que essa opção do juiz por não avançar na decisão que seria uma decisão propriamente administrativa, e sim reconhecendo algo que contraria o direito, devolva para a administração decidir, seria mais desejável. Mas, igualmente, pelas circunstâncias do caso concreto, há, como bem ilustrou o Luiz, há exceções a essa ideia. Nem sei dizer se nos dias de hoje, quantitativamente, o que eu estou falando de exceção não é maior do que a regra. Agora, por outro lado, acho que faz uma diferença significativa, quando nós estamos falando aqui de discricionariedade, nós pensarmos na abrangência do pedido. Porque um outro elemento muito presente na realidade, no dia a dia, é a atuação do Ministério Público por meio de ações com efeitos coletivos, o que torna as coisas muito mais complexas. Porque muitas vezes o Ministério Público já formula um pedido de âmbito coletivo, não só o Ministério Público, enfim, outros legitimados para ação civil pública, mas na prática, na grande maioria dos casos, é o Ministério Público, pedidos que já são verdadeiras pautas de políticas públicas em abstrato, determinando quantos leitos de hospital têm que ser abertos a mais, determinando quantas escolas têm que ser construídas, não determinando, mas pedindo que se determine. E esse me parece naturalmente um pedido que não pode ser definido nesses termos. Eu não consigo sequer ver uma situação concreta em que isso seja plausível. Que o juiz fixe em abstrato a política a ser executada. Que o juiz vá lá, determine como a última ratio, né? Mas tente conduzir ao longo do processo que a coisa aconteça espontaneamente e, ao final, se necessário, determine que alguma política seja proposta num tempo que lhe pareça plausível, aí sim. Mas não que ele introduza a formulação política em abstrato. Acho que essa dimensão do pedido que já nasce coletivo, em termos de formulação de uma política geral e abstrata, é talvez a situação mais perigosa que se põe em termos de substituição do juiz ao administrador. Bom, enfim, já nos preparando aqui para encerrar, eu vou fazer uma última indagação aí aos nossos dois interlocutores. Uma pergunta bastante objetiva, frontal. Esta crescente utilização do princípio da reserva do possível, que não é uma criação original brasileira, aliás, né, mas que ultimamente vem sendo ampla e fartamente utilizada pela administração pública brasileira, notoriamente pela administração pública federal, que me espanta sobremaneira, né, se nós lembrarmos que hoje, em termos de arrecadação tributária, existe uma concentração absurda em termos percentuais de receitas totais que o Estado brasileiro ofere, somando-se os 3 planos governamentais, nas mãos da União. Não que os outros
níveis governamentais também não lancem mão hoje do princípio da reserva do possível. Mas a União Federal tem se notabilizado ultimamente pela utilização sempre presente e crescente do princípio da reserva do possível. A pergunta que eu faço objetivamente é: este princípio, na verdade, não é um grande argumento de força e de conforto para a administração pública arranjar uma permanente justificativa para a sua ineficiência, para a sua inação? Sem dúvida que a mera alegação da reserva do possível não satisfaz nesse enfrentamento processual. Por isso que talvez, até a guisa de conclusão do que nós conversamos, eu destacaria o apontamento feito pelo Fernando a respeito da motivação do ato administrativo, que passa efetivamente a ser o parâmetro central nesse controle, na medida em que por ele é que se pode apurar o tal ônus argumentativo que eu me referi, verificar se foi cumprida pela administração essa responsabilidade de ajustar a teoria da reserva do possível ao caso concreto. Em outras palavras, a teoria da reserva do possível ela só se torna efetivamente permanente, só se torna efetivamente relevante no caso concreto, se ela assume essa sua perspectiva de enfrentar a situação. Porque a mera alegação de todos os elementos por trás da reserva do possível, de fato, não atende a qualquer óbice ao controle judicial. Parece que a reserva do possível, antes de mais nada, remete a um impedimento de realidade. A nossa tendência de uma certa retórica, digo, de todos os profissionais do direito, transformam isso que é uma constatação da realidade numa espécie de embate de argumento. Reserva do possível não é um argumento que por si resolve. O que resolve no caso concreto, é impossível. Enfim, há situações que são realmente impossíveis. Não adianta pretender que haja direito quando o dado da realidade é contrário a isso. Enfim, é lamentável que não haja vagas em presídios, em escolas, em hospitais para todos os que devam, enfim, ocupar essas vagas. Mas se não há, não adianta determinar contra a força dos fatos que alguém seja, enfim, internado numa UTI. Que haja alguma solução, vá lá, de que se for possível deslocar a pessoa para outro lugar, se for, até mesmo por uma questão de preservação da saúde da pessoa, se for possível deslocá-la para um outro hospital, enfim, mas determinar contra a evidência dos fatos que seja internada num determinado hospital, ou que crianças sejam matriculadas em escola onde não há vaga, eu me sensibilizo mais por uma argumentação assim concreta do que pela simples menção da reserva do possível. No limite, sempre haverá mais demandas do que disponibilidade de recursos. É tudo uma questão até de expectativa. O que nós entendemos que seja um nível de vida adequado, o que nós entendemos que seja um bom serviço público. Se todos tivermos pretensões muito elevadas, é evidente que sempre será impossível chegar a atendê-las. Portanto, essa ideia de reserva do possível, eu raciocinaria muito mais em termos de factibilidade no caso concreto. Sabendo que, por vezes, o impossível não significa que juridicamente a situação fique sem consequência. Pode ser que a medida concreta pleiteada seja impossível. Pode ser lamentável que seja impossível. Mas isso não quer dizer que não deva haver, por exemplo, uma sanção se constatada a responsabilidade de alguém por aquela situação de impossibilidade, que talvez não existisse se, no tempo devido, tivesse sido tomada a providência cabível.
enfim, não estou propondo também que esse obstáculo intransponível da realidade não produza consequências jurídicas. O que nós não podemos é pretender que o direito transforme num passe de mágica essa impossibilidade real. Muito bem, então acho que podemos encerrar por aqui. Bom, eu, em nome da Pamages, eu queria agradecer, né, esse apoio assim, já muito valioso, né, por parte do IASP, né, de travar esse debate, né, de até essa nossa modéstia de recebê-los aqui na casa aqui do associativa, né, para fazer esse tipo de debate, né, um debate elevado, né, um trabalho instrutivo, né, pessoas muito qualificadas, né, isso daí é realmente um evento que a gente fica muito feliz de ter até presenciado, né. Então, um agradecimento muito especial ao doutor Fernando, muito amável assim de terem vindo, a doutora Raquel e o doutor Luiz, né, então aqui a nossa plateia aqui, a doutora Ana Rita, a doutora Alexandre também, que vieram prestigiar e participar e acompanhar todo esse debate. E o próximo do IASP, agora eu estou me pedindo a data, mas mas de qualquer maneira vamos fazer essa divulgação, porque com certeza é uma ocasião muito boa, muito interessante, muito importante, que nós não vamos nos furtar aí de enaltecer e de realmente agradecer esse apoio muito importante aqui desse diálogo, e que nós queremos mesmo incentivar e desenvolvimento aí do intelectual, acadêmico, de todos nós que pudemos acompanhar essa palestra. Então, obrigado e muito boa noite.